Só me confirma porque... Ah, agora apareceu a mensagem para mim. Tá, então tá certo. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. E eu estou muito feliz também, né, por estarmos aqui juntos, ao vivo, no Zoom, novamente para falar sobre a termografia na área da saúde. E hoje nós vamos conversar sobre um estudo muito interessante que explora como a termografia pode nos ajudar a avaliar a fadiga, tá? O artigo que eu trago hoje para vocês foi publicado em 2022 e o seu título é Assinaturas térmicas centrais e periféricas da fadiga de origem cerebral durante exercício resistido unilateral. Um estudo preliminar. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para nós explorarmos juntos esse artigo, tá? E antes de mais nada, vou ressaltar aqui. Oi? Alguém abriu o microfone? Sem problemas. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero ressaltar aqui que o vídeo nós temos, claro, a sala secreta acontece online, no Zoom. É interessante vocês participarem, porque assim vocês podem tirar suas dúvidas, vocês têm acesso ao material, né? Nós sempre, material extra, enfim. E também nós temos nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo depois no YouTube, né, não se esqueçam, inscreva-se no canal, tá? Ativem as notificações, dê o seu like, porque isso ajuda a para que o YouTube entenda que o nosso material é legal, interessante e distribua a mais profissionais da saúde, entusiastas da termografia, aos pacientes, enfim, faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, tá bem? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Isso. Então vocês estão vendo aqui, né, o artigo, conforme eu disse para vocês ali, né, que é a assinatura térmica da fadiga central, tá? Mas antes de mais nada, o que eu quero explorar aqui com vocês? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é fadiga, tá? Então, o que é fadiga? A fadiga ela é definida como uma quebra da nossa homeostase interna, causada por um aumento na produção de energia demandada por um estímulo externo. Então, a fadiga ela pode ser geralmente definida como uma diminuição do nosso desempenho físico relacionada a um aumento na dificuldade real, uma dificuldade percebida de uma tarefa ou exercício, bem como a incapacidade dos músculos de manter o nível específico, né, de força durante os exercícios. Então, a fadiga ela ocorre devido ao comprometimento de um e vários processos, né, fisiológicos envolvidos aí que permitem que as fibras musculares gerem força, tá? Aí um estudo de 2008 foi um dos primeiros a definirem que a etiologia da fadiga provém de duas vias principais, tá? Do sistema nervoso central, aí nós temos a fadiga central, ou sistema nervoso periférico, que envolve os músculos, e aí chamada de fadiga periférica, tá? E nessa linha, a fadiga central pode ser definida como uma diminuição na ativação voluntária dos músculos, diretamente relacionada à diminuição da frequência e sincronização dos motoneurônios e a redução do impulso do córtex motor. Tá? E a fadiga periférica é a diminuição da força contrátil das fibras musculares com alterações nos mecanismos subjacentes à transmissão dos potenciais de ação muscular. Então, vale ressaltar aqui que nós temos dois tipos de fadiga, a fadiga central e a fadiga periférica, tá? E aí, essa definição da fadiga eu trouxe até de um outro artigo de revisão sistemática, que eu também posso compartilhar ali com vocês no grupo do WhatsApp, tá? Para que vocês entendam melhor esse estudo que nós vamos explorar hoje, certo? Então eu vou vir aqui para a introdução. E aí na introdução, ele relata, né? Os autores relatam que durante o exercício,
mecanismos compensatórios de vasorregulação corporal são ativados por meio da diminuição do fluxo sanguíneo dos órgãos, né, nossos órgãos da região abdominal, tá? E da pele. Claro, durante o exercício, o que que acontece? Essa vasoconstrição, né, do core, vamos dizer assim, e da pele, é justamente para que esse sangue seja, vamos dizer assim, o sangue seja desviado para músculo em atividade, tá? Isso aqui numa linguagem, assim, bem leiga, tá, pessoal? E aí, em particular, o excesso de calor, ele deve ser, né, dissipado da região do tronco, né, do núcleo, para a pele e da pele para o meio ambiente, tá? Em repouso, o calor é na verdade, né, dissipado e transportado do nosso tronco, né, do núcleo, a gente chama aí, para o tecido muscular esquelético. Enquanto durante o exercício, o calor é transferido do músculo para o sangue e posteriormente para o núcleo, favorecendo um aumento no retorno venoso e no débito cardíaco, tá? E a capacidade de modular o fluxo sanguíneo da pele e, consequentemente, a temperatura superficial constitui, né, um poderoso mecanismo de defesa aí contra a hipertermia, tá? E aí, claro, ele fala sobre essas questões da geração de calor, né, com exercício. E aí, o que que entra a termografia, né? A termografia, como eu tenho falado aqui inúmeras vezes, mas pode ser que você esteja vendo esse como se fosse o nosso primeiro vídeo, né? Então, o que que é a termografia infravermelha? Termografia infravermelha, eu utilizo uma câmera específica, um termógrafo, uma câmera térmica, tá? Que detecta o quê? A radiação emitida pela nossa pele e transforma em dados de temperatura. Então, a termografia, ela avalia, ela mensura a temperatura de superfícies. Então, a temperatura da superfície da pele, tá? E aí o que acontece? Né? Essa tecnologia, ela é capaz de mensurar a temperatura da pele, como eu disse aqui para vocês, e demonstrou ser informativa sobre o estado psicofisiológico do indivíduo, tá? Até esse foi um dos temas da sala secreta da semana passada. A gente viu o uso da termografia para avaliação do estresse e inteligência artificial, através da temperatura da face, tá? E através da termografia, nós conseguimos detectar modulações térmicas, geralmente extraídas de regiões responsivas. O que que seria uma região responsiva ao estresse? Normalmente, ponta do nariz e demais regiões da face, tá? Principalmente aqui em volta dos olhos e a região de testa e entre as sobrancelhas, tá? E graças às características dessa tecnologia, né, sem contato, sem radiação, tá? A termografia, obviamente, ela pode ser altamente adequada nas aplicações clínicas e de exercício físico, tá? Então, exercícios intensos também induzem a fadiga física, né? Que é predominantemente considerada uma emoção derivada do cérebro, tá? Os autores relatam isso, certo? Na introdução do artigo. E parte de um sistema de regulação complexo, né, que visa proteger a homeostase de todo o corpo. Como as emoções levam a modificações na temperatura da face, conforme eu já mostrei para vocês em outra sala secreta, a termografia pode ser usada para fornecer informações sobre o estado de fadiga dos indivíduos durante a realização de exercício físico, tá? A percepção da fadiga é única para cada indivíduo, tá? E é comumente medida por meio de questionários, como, por exemplo, a escala de Borg, tá? A escala de esforço percebido, avaliação de esforço percebido, a escala de Borg, tá? Essa escala permite medir a intensidade do exercício físico com base em quão difícil o indivíduo percebe o exercício enquanto o realiza, tá? Baseia-se nas sensações físicas que o indivíduo experimenta durante o exercício, tá? E a termografia pode ser uma técnica adequada para fornecer informações sobre a percepção da fadiga com base na adaptação fisiológica ao exercício, tá? E a avaliação da fadiga
Com a termografia, pode fornecer mais informações sobre os mecanismos relacionados à emoção derivada do cérebro, que regula o comportamento durante o exercício. E aí, aqui no artigo, ele traz por que ele usou o exercício unilateral, tá? Então, o exercício unilateral, ele é bem conhecido por induzir ganhos de força no membro contralateral por meio de adaptações neurais, tá? Portanto, o exercício unilateral pode ser adequado para discriminar o efeito do exercício em músculos ativados, músculos contralaterais não ativados e fadiga derivada do cérebro associada ao exercício, tá? Além disso, o exercício unilateral limita a resposta termorreguladora de todo o corpo, minimizando assim os efeitos sistêmicos que podem afetar a detecção adequada do efeito do exercício em diferentes regiões do corpo, certo? Então, aí os autores relatam, né, quais foram os objetivos desse estudo. Então, teve como objetivo investigar. Teve como objetivo. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, eu me perdi na linha. Tava lendo aqui o artigo para vocês. Tá, desculpa. Então, um dos objetivos foi investigar a capacidade da termografia de avaliar o efeito fisiológico central e periférico da fadiga física, medindo as modulações da temperatura facial, da face e muscular, em resposta a um exercício de resistência unilateral do membro inferior, tá? E aqui eles escolheram o exercício de extensão unilateral do joelho, certo? Para esse objetivo, a temperatura da pele foi mensurada em 4 regiões de interesse. Foi avaliado na perna exercitada, tá? Eles avaliaram quadríceps, aí no caso, né, avaliação da coxa, tá? Na perna não exercitada, coxa anterior, a ponta do nariz e na região entre as sobrancelhas, também chamada ali do músculo corrugador, tá? Então, esse músculo, eu até vou pedir aqui, quem estiver nos acompanhando ao vivo, nós vamos enviar um link no qual você consegue identificar a região anatômica que eu estou apontando, né? Mas nós enviaremos uma imagem anatômica já no chat para quem estiver nos acompanhando ao vivo, tá? Depois vocês podem dar uma olhada. Mas a região, essa região entre as sobrancelhas, nós temos aqui o músculo corrugador, tá? O nome é meio esquisito, né? Até fui relembrar, li o artigo e fui relembrar a anatomia, né? Falar, opa, não tô recordando esse músculo não, mas vamos lá, tá? Aí a ROI localizada sobre o músculo exercitado, né, foi indicada de variação na microcirculação induzida pelo exercício nos músculos ativos, tá? A região posicionada sobre a perna contralateral foi utilizada para estudar o efeito cruzado, tá? Enquanto as regiões faciais foram consideradas indicativas de fadiga central, né, associada ao exercício, tá? O efeito térmico sobre diferentes ROIs também foi estudada, né, empregando abordagens tanto do domínio do tempo. Então eles verificaram uma variação, né? Ou seja, uma variação da temperatura pré e pós esse estímulo que eu vou mostrar para vocês que foi que eles fizeram na metodologia, tá? Além disso, o estudo também teve como objetivo investigar a associação entre a percepção de fadiga e a resposta térmica de cada região de interesse. Então, toda vez que vocês forem ler um artigo ou que eu falar ROI na termografia, ROI significa Region of Interest, região de interesse, tá? Então, eles avaliaram, né, a resposta térmica de cada região de interesse por meio de uma análise de correlação entre a escala de Borg, que eles usaram aqui, e as características térmicas avaliadas, tá? E aí a gente entra aqui para metodologia, os materiais e métodos utilizados, tá? Bom, então foram aí avaliada, a amostra foi composta por 8 mulheres jovens e saudáveis, recrutadas de um time de futsal semiprofissional, tá? Os critérios de inclusão foram a ausência de histórico de lesão musculoesquelética dos membros inferiores no ano anterior e ter uma rotina de treinamento baseada em exercícios de resistência, né? Além do treinamento específico para o esporte de pelo menos uma sessão por semana,
tá? Obviamente, as participantes foram instruídas a não realizar atividade física extenuante nos 2 dias anteriores à coleta, aos testes, e a evitar, obviamente, bebida alcoólica e cafeinada, tá? Cremes ou uso de cosméticos por pelo menos aí um dia antes, 4 horas antes do experimento, tá? Todas as sessões experimentais foram realizadas no final da manhã para reduzir possíveis efeitos induzidos pela variação do ritmo circadiano. Isso é muito interessante, tá? E a gente tem falado da importância de se realizar a termografia, pelo menos se você faz uma sequência no seu tratamento, pelo menos no mesmo horário, para evitar esses efeitos do ciclo circadiano sobre a temperatura da pele, tá? Então, claro, eles fizeram uma sessão preliminar para coletar medidas antropométricas, estabelecer a carga de repetição máxima, aí se faz o teste de uma repetição máxima, 1 RM, tá? Na no exercício de extensão do joelho da perna dominante. E a perna dominante de todas as participantes foi a perna direita, tá? E obviamente eles também fizeram isso para que as participantes se familiarizassem, né, com os procedimentos experimentais, tá? Daí, na sessão experimental, as participantes realizaram um aquecimento padronizado, 10 minutos de caminhada e uma esteira. Depois disso, e antes do início dos exercícios, as participantes realizaram a aclimatação, né, nas condições da sala, temperatura controlada e umidade relativa do ar também controlada por 5 minutos em repouso, tá? Permanecendo sentados na máquina de extensão de joelho, tá? Daí, em seguida, ó, voltando aqui, em seguida, aqui na sessão, tá? Em seguida, as participantes foram submetidos ao exercício de extensão do joelho, usando uma intensidade de aproximadamente 50% de uma repetição máxima, tá? As sessões de exercício consistiram de 3 séries de extensões, né, do exercício de extensão do joelho, com um período de descanso entre as séries aí de 3 minutos, tá? As participantes repetiram o movimento até a exaustão, ou seja, até a falha concêntrica, seguindo o ritmo de 1 segundo para cada fase de contração. E ao final de cada série de exercício, os participantes falavam a escala de Borg, né? A escala de esforço percebido, expressa como o número de 1 a 10, certo? Então aqui ele mostra qual foi o desenho do estudo, né? Então, o que eu falei para vocês, teve o aquecimento, aí 5 minutos que elas ficaram em repouso e depois começava o exercício, né? A realização da extensão de joelho até a exaustão. Depois eram 2 minutos de descanso. Novamente uma nova série. Então aqui é a primeira série. A segunda série, né? Descanso novamente de 2 minutos. E a terceira série até a fadiga. E na sequência, 5 minutos de repouso novamente. Tá? Vamos lá, as imagens térmicas. Como foram coletadas, né? A termografia. Então, eles usaram duas câmeras termográficas, né, duas câmeras FLIR, que foram colocadas ali 60 centímetros perpendicular à participante, uma em direção à face e outra na direção das pernas. Tá? Aqui, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a ideia era coletar, obviamente, com essas capturas, a imagem, como eu estou mostrando para vocês, da perna exercitada. Então, aqui é a perna direita, onde eu estou passando o cursor, né? E a perna não exercitada. E também a imagem da face. Então, por que que eles, obviamente, né, a perna exercitada, para ver o calor gerado pelo músculo em atividade. A perna não exercitada, para servir de comparação, né, mostrando como o corpo se comporta quando um lado não está se exercitando. A ponta do nariz, né? Sim, eles usaram a ponta do nariz. Ela é uma área da face, né, que reage muito às emoções e ao nosso estado psicofisiológico, tá? Como a fadiga é uma emoção que vem do nosso cérebro, eles queriam ver se o nariz tivesse alterações, né, da temperatura e da ponta do nariz. E também avaliaram ali o músculo
corrugador, ou seja, essa região entre as sobrancelhas, tá? Também ligada a expressões e estados emocionais, conforme está aqui na figura que eu mostrei para vocês, figura 2A, certo? E aí ele mostra também esse gráfico da variação da temperatura, né? Aqui ao longo das 3 séries e também de repouso até a exaustão, tá? Então, as análises dos dados da variação média da temperatura, a diferença da temperatura, entre a última recuperação e a temperatura basal inicial foi considerada para cada região de interesse, tá? Então, especificamente, a diferença, né, de temperatura foi calculada em média ao longo de uma janela temporal ali de 10 segundos, tá? Ou seja, 20 a 10 segundos antes da primeira repetição e de 10 segundos antes do final do experimento, certo? Mas aí o que que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó, ó. Então aqui ele mostra o quê? Perna exercitada. Veja o comportamento da temperatura da perna exercitada. Aqui em repouso, então os primeiros 5 minutos foi feito repouso, né? Então 300 segundos aqui, ó. Aqui tá 300, o que que isso aqui representa o quê? 5 minutos, né? 60 segundos, 300, 5 minutos. Então aqui é a resposta da temperatura da pele do músculo exercitado. Logo depois dos 5 minutos, na sequência, elas faziam a primeira série até a exaustão. Então a temperatura do músculo exercitado sobre da pele, né, do músculo exercitado diminuía. Olha aqui a resposta. Diminuía, tá? E aí o que que acontecia na perna não exercitada, ó? Subia um pouquinho, certo? Já observe o que que aconteceu na temperatura do nariz quando estava realizando o exercício. Foi aumentando um pouquinho, né? E também aqui do músculo entre as sobrancelhas, tá? Aí, na sequência, vinha a resposta ali do descanso, 2 minutos. O que que acontecia novamente quando essas atletas realizavam o exercício até a fadiga? Diminuição da temperatura da pele da perna exercitada, aumento da não exercitada. Olha o nariz, temperatura do nariz. O que que houve? Enquanto elas estavam se exercitando, diminuiu, tá? A gente não vê muita diferença aqui entre a sobrancelha. Na sequência, mais 2 minutos de descanso, né? E novamente a terceira série até a exaustão. O que que houve? Diminuição da temperatura da pele, da perna exercitada, aumento da perna contralateral. Novamente, o nariz responde com aumento de temperatura, né? E a gente não vê tanta diferença, mas também tem uma resposta aqui da temperatura entre as sobrancelhas. E assim termina o protocolo, né? Elas fazem mais 5 minutos de repouso, tá? Mas vejam a temperatura do nariz, ó, tá? E também, na sequência, da temperatura entre as sobrancelhas, do músculo corrugator, tá? Agora vamos lá, agora vamos interpretar tudo isso, tudo bem? Ficou claro aqui esse gráfico? Às vezes, quando a gente vê um gráfico, parece que eu lembro que a gente falava, tá falando grego, ai meu Deus, por onde que eu começo? Fiquem calmos. Então, aqui representa, nesse eixo vertical, a temperatura, eixo longitudinal, os segundos, tá? Vamos lá. Vamos explorar um pouco mais esse artigo. E aí, eles também avaliaram uma outra coisa chamada de variação da densidade espectral de potência. Foi a primeira vez que eu vi sobre essa avaliação, tá? Eles usam um equipamento específico, tá? É validado. Desculpa, pessoal. Essa avaliação ela é um pouquinho mais complexa, mas pensem nela como uma forma de medir as ondas de temperatura em diferentes ritmos, em diferentes frequências, tá? Cada ritmo pode estar ligado a uma função corporal diferente, como a banda metabólica, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Ele descreve a banda metabólica vai de 0,003 a 0,02 Hz nessa frequência, tá? Isso aí é associado à atividade microvascular. Tem a banda neurogênica,
tá? Relacionada à atividade neuronal intrínseca, a banda miogênica, associada à atividade dos músculos, certo? Então, eles também realizaram essa avaliação da variação da densidade espectral de potência. Obviamente, antes, no momento basal, e depois de terminar as três séries aí, até a exaustão, tá? Bom, a frequência associada à atividade dos músculos, né? Lisos das arteríolas, e também tem a banda respiratória, indicativa da função respiratória, e a banda cardíaca, sugestiva da função cardíaca, tá? Então vamos lá. Vamos avaliar esses resultados. Ele fala da análise estatística, enfim. Os resultados, né? O calor decorrente do exercício e da fadiga. Então, essa figura que eu estou mostrando para vocês aqui, box plot, né? São caixas aí que nos ajuda a visualizar a distribuição das temperaturas, certo? Então, pensem nas caixas como um resumo de onde a maioria das temperaturas estão concentradas, tá? Essa linha do meio aqui representa a mediana, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada caixa aqui, ó, box plot, certo? Então, o que que nós temos aqui no box plot? Nós temos o limite inferior, aqui onde eu estou passando o cursor, tá? Aqui, essa primeira linha é o primeiro quartil. Nós temos a mediana e o terceiro quartil e o limite superior. Não é o caso aqui, mas às vezes vocês vão encontrar uma bolinha para fora aqui dos limites inferior e superior. Então, quando vocês encontrarem uma bolinha, esses são os outliers, ou seja, um valor bem diferente daquele encontrado pela maioria, tá? Então, aqui ele mostra a diferença de temperatura, né? Tá? As assimetrias da perna exercitada, perna não exercitada, do nariz e do músculo corrugador, tá? Então vejam que, óbvio, dá uma diferença significativa, né? Da temperatura do músculo exercitado, da perna exercitada, em relação à não exercitada. Até diminuiu um pouco a temperatura da pele da perna não exercitada, tá? Mas vejam que também há uma variação de temperatura, né? Uma assimetria da temperatura da ponta do nariz. Nós temos aqui uma diferença significativa da ponta do nariz, tá? E o que que acontece também com a temperatura do músculo, né, dessa região entre as sobrancelhas também, ele diminui um pouquinho, tá? Então, isso aqui é a interpretação de um gráfico de box plot, certo? Agora vamos na sequência falar um pouquinho lá da variância, tá? Então vamos lá, aqui. Entramos aqui, não se desespere. Aqui ele demonstra a variação por box plot, né? Ó, vejam que em branco representa a perna exercitada, né? Esse cinza mais claro, a perna não exercitada, um cinza intermediário, a temperatura da ponta do nariz, e esse cinza mais escuro do músculo corrugador, tá? E aqui ele demonstra, né, essa diferença dessa variância que ele mensurou com esse equipamento específico, tá? Sobre a banda metabólica, banda cardíaca, neurogênica, respiratória e miogênica, tá? E aí o que que eu quero trazer aqui para vocês? Vejam só que o que que aconteceu? Onde vocês estão vendo esse símbolo asterisco aqui? É que teve uma mudança significativa. Então vamos interpretar o que que houve. Na banda neurogênica, né, atividade neural, aqui é onde a gente fala que a mágica aconteceu, né? Na temperatura da face, tá? A temperatura da ponta do nariz e entre as sobrancelhas mostraram um aumento significativo nessas ondas de atividade neural. Isso sugere que o cérebro estava trabalhando mais para lidar com a fadiga, tá?
E também houve uma diferença na banda miogênica, tá? Então, na perna exercitada, essa banda aumentou. Aqui a perna exercitada, representada pelo branquinho, né? O box plot branco, tá? O que é esperado, né? Pois o sangue flui mais para o músculo em atividade, tá? Mas, surpreendentemente, né? Na ponta do nariz e essa região entre as sobrancelhas, essa banda diminuiu. Olha lá, ó. O que que aconteceu? No nariz, esse box plot aqui, ó. E entre a sobrancelha diminuiu, tá? E isso pode estar relacionado a como o nosso sistema nervoso autônomo regula o fluxo sanguíneo nessas áreas faciais, quando estamos em situação de fadiga, tá? Então, veja que interessante o estudo. Ele provocou uma fadiga periférica e quis ver qual foi a resposta da fadiga central, tá? Em relação a isso, certo? Então, indo para baixo aqui, agora nós temos essa tabela, e aí vamos interpretar essa tabela, né? O grau de conexão entre o que sentimos e o que a câmera avaliou, né? Então, essa tabela, ela nos mostra que existe uma relação entre a percepção de esforço, aquele que correlacionou a percepção de esforço, né? Com aí as diferenças na temperatura e também dessa variância das frequências, tá? Então, nos mostra se existe uma relação entre a percepção de esforço, que é o quão cansada a pessoa se sentiu, né? Que é uma escala de 0 a 10, de 1 a 10, desculpa, e as mudanças de temperatura que a câmera registrou, tá? Então, aqui, um número perto de 1 significa uma forte conexão positiva, ou seja, se um aumenta, o outro também aumenta. Se aumenta a temperatura, também aumenta a percepção de esforço, tá? Já se a gente encontra um número perto de -1, símbolo menos, significa uma forte conexão, correlação negativa. Um aumenta e o outro diminui, tá? Então, da perna exercitada e a escala de percepção de esforço. Então, eu vou falar de cada um deles aqui, tá? O que que aconteceu? Aqui nós encontramos uma correlação negativa bem forte, perna exercitada e percepção de esforço. Isso pode parecer meio estranho, mas os autores eles sugerem que quando a pessoa se sente muito cansada, percepção de esforço alto, né, perto de 10 ali, 9, 10, o aumento da temperatura na perna exercitada pode ser menor do que o esperado, tá? E aí também, por que que isso acontece? A gente sabe que na termografia, às vezes acontece um pouco de erro de interpretação do pessoal, por quê? Uma coisa é a temperatura da pele, outra coisa é a temperatura do músculo. E normalmente, o que que vai acontecer ali? A perna exercitada e a escala de Borg. Claro que houve essa correlação negativa, né? Eu tô mais cansada porque eu fiz ali aquele exercício extenuante. Ocorre uma vasoconstrição da temperatura da pele. Por quê? Por um desvio de fluxo, né? Para o músculo exercitado, tá? Então, por isso essa correlação negativa da percepção do esforço e da temperatura da perna exercitada, tá? Já o que que aconteceu aqui na ponta do nariz e a percepção do esforço, tá? Ponta do nariz, percepção de esforço da banda neurogênica. Então, há uma correlação positiva e significativa. Quanto maior a percepção do cansaço, maior a atividade neural na ponta do nariz, tá? E isso é bem interessante porque mostra como a termografia pode ser, né? Pode refletir, pode auxiliar nessa avaliação do estado de fadiga. Então, ponta do nariz, gente, é fundamental essa avaliação. Vocês começarem a cruzar as informações aí, tá? O que que houve aí com a ponta do nariz e da musculatura entre a sobrancelha e a percepção de esforço, a banda miogênica, tá? Houve uma correlação negativa e significativa nessas áreas faciais. Isso significa que, à medida que a pessoa se sente mais cansada, mais fadigada, o fluxo sanguíneo nessas regiões diminui.
indicando uma regulação diferente do corpo frente à fadiga, tá? Então, lembrando, quanto mais correlação negativa, né, correlação inversa, próxima do -1, uma correlação positiva vai estar um valor próximo do +1, tá bom? E aqui ele mensurou, ele colocou, né, o sinalzinho naquelas que são significativas, que deu diferença estatisticamente significativa. Claro que a gente sabe que a limitação desse estudo foi a amostra, né, com 8 pessoas. Enfim, fica um pouco mais difícil você chegar a bater o martelo quanto a isso, né? Então, o que que os autores nos falam aqui? Vindo já para discussão e conclusão do estudo, tá? Então, esse estudo, embora ele seja preliminar, provavelmente deve sair mais coisas, né? Ele é um passo gigantesco, se a gente for analisar, tá? Porque ele nos mostra que a termografia não é apenas uma ferramenta para mensurar a temperatura da pele, mas pode ser um termômetro aí, pode nos auxiliar na avaliação da fadiga, tá? Hoje a gente sabe também, né, óbvio, a etiologia da fadiga, né, é multifatorial, enfim, sono está envolvido, então a gente poderia, com a termografia, né, cruzar vários dados, mas o importante, temperatura da ponta do nariz, temperatura entre as sobrancelhas, nós poderíamos cruzar também a temperatura do BTT, tá? Então, a termografia, né, ela pode ser um termômetro aí para fadiga, tanto a fadiga física, né, periférica, quanto central. Isso tem um potencial enorme para avaliação de atletas. Não digo só atleta profissional, tá? O atleta que você recebe aí na sua clínica, atleta amador, enfim. E também, né, auxiliar os treinadores para o ajuste do treino, ajudando, né, a ajustar o treino com base no cansaço real do corpo e não só no que se mede externamente. E claro, né, os próprios autores mencionam que o estudo teve um número pequeno da amostra, isso é um fator limitante, e que mais pesquisas são necessárias. Mas o mais importante é que essa semente, ela foi lançada, né? Esse estudo é de 2022, né? Então, a termografia ela pode ser uma ótima aliada na otimização do desempenho e na prevenção de excessos no treinamento, tá? E assim, né, eu encerro a discussão. Vamos parar de compartilhar aqui desse artigo, tá, pessoal? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, peço gentilmente, vocês podem, se preferir, pode escrever no chat ou então abrir o microfone e falar e fazer a pergunta, tá? Cristina, ficou com alguma dúvida? Pode abrir o microfone aí, Cristina. No final do estudo, ele fala de uma questão de fadiga psicoemocional. Estava lendo ali junto com você, né? E a dúvida que eu fiquei basicamente foi a seguinte: a questão específica da perna fica muito interessante porque a perna que não mexe, né? Ela acaba ficando com uma temperatura quase que homogênea em relação à que sobe. É um estudo que eu achei fantástico, quer dizer, ela entra tentando compensar, e isso é muito bonito quando a gente vê, principalmente na osteopatia, como é que as pessoas acabam compensando o corpo, né? Quando você tem questões de lombar, questões de cervical, né? Então, aquela compensação do ponto de vista de termografia eu achei fantástico porque ela ajuda. O que eu fiquei um pouco, e aí, como a minha praça é a medicina chinesa, claro, quando eu falo de nariz, quando eu falo dessa região aqui, né, eu falo de uma ligação, quando eu trabalho este ponto aqui de cima e entre os olhos, eu estou indo até a pineal, né, que é uma coisa bastante emocional, ela faz um ângulo quase que de 90 graus. Então, para mim, é claro que eu preciso pensar, todo estudo a gente precisa pensar, né? Mas eu acho que
principalmente esse ponto e a ponta do nariz, ou mais este ainda, e o nariz ligado à questão da fadiga respiratória, porque ela foi ali, né? Talvez tivessem esse aqui mais ligado à questão emocional do que necessariamente física. Isso é que eu queria depois pensar um pouquinho mais, sabe? Ah, da perna eu achei fantástico, né? Agora, quando eu até tirei uma foto do gráfico Eu vou mandar o artigo no grupo. no grupo, né? Eu Vou tirei uma mandar. foto ah, que quando ele, a princípio, ele fica, é como se a mente, aqui dentro da minha, né, medicina chinesa, eu sei que é uma coisa mais da fisioterapia, mas dentro da medicina chinesa, ele fica com uma linha muito suave, qual seja, eu fico muito bem resolvido quando estou fazendo exercício, né? E depois existe um estímulo logo aqui no final, quando a ponta do nariz cai, né? Lá no finalzinho, já com 800 minutos, né? É 800 Ela segundos. trabalha no sentido contrário, né? A ponta do nariz, ela, a 800 temperatura, segundos. isso, 8. Ah, e essa região aqui, que é uma região que a gente trabalha demais a mente, ela cai quase que na mesma proporção. Quer dizer, então, é como se elas estivessem ali conjugadas também, como as outras duas. Mas, na minha avaliação, teria muito mais a ver com o lado emocional do que necessariamente físico. É, Aqui, mas aí é uma resposta até, se você olhar o título do artigo e o que ele fala na introdução, ele refere muito sobre essa questão da fadiga emocional, né? As emoções e a fadiga cerebral, né? Eu não gosto muito desse negócio de fadiga cerebral, acho que tem que se... Eu é, acho o nome meio esquisito. cerebral também eu acho Prefiro que muito mais usar, para mim é fadiga central e fadiga periférica, né? é. Enfim. Cerebral é quando você já tem Se eu algumas fosse questões. mensurar, eu acho que teria outras avaliações aí de questão É, de. Até mesmo a fadiga periférica aqui, ele poderia ter feito. Eu não tô aqui, eu tô aqui pra mostrar o artigo, não pra criticá-lo, porque a primeira crítica seria essa amostra. E outra, ele poderia ter coletado sangue, né? é. Ele poderia ter coletado um sangue aí só pra cruzar com o CK, pra ver se entrou mesmo uma fadiga. Enfim, existem várias formas de avaliar a fadiga hoje. Também teria variabilidade de frequência cardíaca, ele poderia ter mensurado, enfim. Mas eu acho que o O que vale aqui do interessante foi artigo é ele cruzar. ter feito a ponta do nariz, né? É Isso é porque ela é que muito responsiva. Nos demais artigos, já que avaliam mudanças emocionais, é muito avaliado, é principalmente avaliado o ponto do nariz, interessante. tá? Isso é que eu vou estudar um pouquinho mais, quer dizer, né? Combinado. É essa a intenção da sala secreta, deixar vocês também com É, mais vontade de ir atrás. verdade, E nós verdade. também, né? Foi muito Por isso também que eu falei. interessante, muito, muito interessante mesmo. Isso. E por isso também que eu falei que é importante vocês se inscrevam no canal e dê o like no vídeo, depois quem for nos assistir pelo YouTube, porque isso faz com que a gente nos motive a sair da zona de conforto, buscar um conteúdo para vocês e trazer aqui toda segunda-feira ao 12h30 ao vivo, né, por essa sala do Zoom, tá? Mas é isso, Cristina. Obrigada, A sua muito correlação aí com a medicina chinesa faz sentido, tá? O negócio é colocar, como eu falo, colocar a mão na massa, fazer as verdade. avaliações aí com os seus pacientes, os seus É porque a gente atletas. atende muita dor, né? A gente atende muita dor, né? E a nossa dor, na verdade, a dor para nós é sempre estagnação, né? Então, e as questões emocionais, eu faço a remissão da estagnação de energia, né? E de sangue, onde você provoca dor. Na medicina chinesa, toda vez que eu tenho uma concentração, eu tenho dor. Então, a termografia, para mim, é um instrumento extremamente interessante para mostrar o antes e o depois. Olha, coloquei a agulha, né? E a gente vê como é que o resultado, isso eu tô doida para fazer, né? Para demonstrar essa correlação do ponto de vista de termografia. E nas crianças, né? E as crianças, principalmente usando laser. Eu não uso agulhas, né? São muito piquititas, mas fazer
uma terapia com Com laser e laser. usar tomografia antes e depois, quer dizer, fica uma coisa muito bonita. É, assim, é fantástico, realmente. Nós estamos numa época que as pessoas precisam de comprovações, sabe, querida Isabel? Desculpa. Eu acho que a termografia nos ajuda muito. Ela ajuda no diagnóstico, Franciele, mas ela ajuda muito na hora que a gente vai lá e prova a nossa capacidade, né? É a questão dela nos auxiliar, né, para o Isso. direcionamento aí do tratamento. Às vezes as pessoas, principalmente quem tem dor, né, às vezes já uma lesão, uma dor crônica que já procurou diversos profissionais, direcionar, né, o que que eu vou tratar primeiro, como esse paciente responde a determinadas terapias e assim sucessivamente. Acho que o monitoramento do tratamento, eu como fisioterapeuta, acho que isso é uma ferramenta fantástica para você ter em consultório. Também acho. Quanto mais eu leio, né, mais eu gosto. Que bom. Muito Fico obrigada. feliz. Fico feliz. Obrigada, Cristina, pela Para participação. você. Bem, então é isso, pessoal. Essa foi a sala secreta dessa semana, tá? Voltamos na semana que vem. E não percam, porque semana que vem vai ter uma novidade imperdível, tá? Caso você ainda não faça parte do nosso grupo, eu vou pedir para depois deixar na descrição do vídeo, para que você já faça parte do nosso grupo aí exclusivo no WhatsApp, tá? Porque semana que vem vai ter uma novidade imperdível para quem quer aprender termografia, para quem tem sua câmera e se sente inseguro, tá? Ou para quem quer começar os seus estudos aí na termografia infravermelha na área da saúde, tá bem? Então, um forte abraço, uma boa semana a todos e nos vemos na próxima segunda.